E aí, pessoal do oitavo ano, vamos continuar, hein? Estamos entendendo muito mais aí sobre o nosso planeta. Aqui, nesta série, nós estamos no nosso componente de Geografia e eu sou o professor Jefferson Oliveira. Vamos estar aí compreendendo novas informações sobre o nosso planeta, o que está acontecendo, como é que funciona, coisas que são muito importantes para a nossa vida, sim. Essa é a aula de número 13, pessoal, objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. No detalhamento, organizações mundiais em relação à realidade da América e da África, ONU, OMC, OTAN, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE. Pessoal, nessa aula nós vamos comentar algumas informações ali sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Por que ela é tão importante ainda para as relações internacionais, como é que ela funciona, como os órgãos aí atuam, vamos entender por que é um organismo tão importante para os países ao longo do tempo, principalmente depois da Segunda Guerra, e como é que ele está mais ou menos ali, né, organizado, para que serve. Então vamos lá. Pessoal, a gente já sabe, né, que as relações entre os países, elas são necessárias em tempos modernos, elas são muito importantes para um país poder não ficar isolado. Então reuniões como essas aí que aparecem na tela reúnem vários líderes de vários países diferentes para discutir sobre um assunto, para negociar alguma coisa. Tudo isso faz parte do que a gente chama de geopolítica, né, que é a forma como esses governos, como esses estados interagem entre si. Às vezes, no caso aqui, né, é uma relação positiva, uma relação onde se reúnem numa assembleia para discutir determinada situação, falar alguma coisa, né, comentar, decidirem alguma situação que vai envolver diferentes países. É isso que a gente chama de geopolítica, de relações internacionais, tudo isso que é muito importante para qualquer governante de qualquer país. Como que esse governo, essa pessoa que representa esse país, vai se relacionar com os outros. Será que vai ser de maneira positiva? Será que vai ser com maneira mais ali de parceria e tudo mais? Ou será que não? Vai ser de um jeito mais assim agressivo, né? Separar, não interessa a vocês, só interessa aqui o que eu estou falando e pronto, né? É claro que hoje em dia o que se espera dos países aí de maneira geral, da geopolítica de maneira geral, é uma relação mais amigável entre todo mundo, uma relação mais parceira, sem guerras. Um mundo sem guerras, essa que era a grande função de organismos como a Organização das Nações Unidas, que nós vamos falar daqui a pouco. A Organização das Nações Unidas é um organismo internacional, uma organização internacional, como a gente vai ver na primeira tela da aula de hoje, que mostra que os organismos internacionais, pessoal, o que é isso? É uma associação que reúne diferentes países, diferentes estados. Né? Você tem ali diferentes países, às vezes de continentes diferentes, com uma missão em comum ali e acabam se juntando num grupo e funcionando ali tranquilamente. A gente tem ali, nesse texto que está aparecendo na tela, que a função de um organismo internacional é como servir ali de parceria, é servir como um campo de encontro entre esses países. Eles têm o propósito de cooperarem entre si na resolução de problemas ou impasses de âmbito político, econômico, social, cultural, além de outros aí no contexto mundial. Então é isso, gente. Você está vendo na imagem aí a reunião de um desses organismos internacionais que existem ali, que são os BRICS, né? Os países ali emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os membros dos BRICS aí que foram durante muito tempo, né? Recentemente outros países entraram, mas esses 5 aí são bastante relevantes. E observem que não é um governante do grupo, são 5 governantes, o do Brasil, o da Rússia, o da Índia, o da China e o da África do Sul, juntos, discutindo coisas juntos sobre alguma parceria econômica, alguma relação ali monetária, alguma situação política, tudo isso que envolve esses países. É para isso que as organizações mundiais elas existem, para reunir esses países e discutir sobre determinada situação.
Uma dessas organizações internacionais que nós vamos falar aí ao longo de toda essa aula é a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a sigla ONU. Você já ouviu falar sobre a ONU? Ouviu falar sobre esse organismo aí tão importante? A ONU, gente, ela foi criada justamente com aquele propósito que a gente mencionou no começo aqui dessa aula. Foi criada lá em 1945, justamente após a Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, com o principal objetivo de manter a paz e a segurança nacionais. Então, imaginem um mundo sem guerras. Tem até uma música muito famosa do John Lennon, um artista, né, de rock muito legal, que criou uma música baseada nisso. Imagina um mundo sem guerras, imagina um mundo aí onde todo mundo é irmão, onde não tem nada, não tem religião, não tem diferença, não tem nada. Imaginem, né? Um mundo onde essas diferenças aí não existam. É claro que isso é tudo na base aí da fantasia, né? A gente sabe que hoje em dia existem muitos conflitos, ainda existem muitas guerras aí ao longo do planeta, mas lá em 45, a gente estava saindo, as pessoas que existiam em 1945, estavam passando ali por um período muito dramático, de guerra envolvendo vários países, muitas pessoas mortas, muitos direitos humanos sendo ali, que nem existiam na verdade, sendo destruídos, né? Então essa ONU, esse órgão, essa organização foi criada justamente para tentar alcançar um mundo onde não seja necessário mais conflitos armados. Então ela foi criada naquela época com esse intuito. A ONU ela veio substituindo um outro grupo, né, que foi a antiga Liga das Nações, que surgiu com o mesmo propósito. Lá no final da Primeira Grande Guerra, né, no final da Primeira Guerra Mundial, ela surgiu justamente com a mesma situação, né, de tentar ali, antes de ter uma guerra, precisa se discutir primeiro, conversar e tal, só que a Alemanha não fez isso, né? Tá aí a história para nos contar que a Alemanha tentou ali entrar com o nazismo, com tudo, e matando gente, e não tá nem aí, só o que importa é a Alemanha. Aquilo que a gente falou, né? Tratamento geopolítico um pouco bem mais agressivo do que o que a gente vê atualmente em países como o Brasil, por exemplo, que são bem mais pacíficos, né? Gente, a ONU atualmente, como a gente vai ver aí na tela, né, ela é sediada em Nova York e no ano de 2024 ela contava com 193 Estados-membros, né? Ou seja, não são todos os países do mundo que fazem parte da ONU, mas a grande maioria deles está presente nesse grupo, para vocês terem uma ideia de como ele é tão relevante assim, né, quando ele foi criado. Né, ele foi criado justamente, você tem a presença desses países ali, e eles têm todos direito a voto, né, direito ali à discussão nas assembleias e tudo mais, buscando sempre o quê? A resolução pacífica dos conflitos, a defesa dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento social e econômico. Está tendo algum problema nesse país ali de abastecimento, está tendo algum problema ali no país ali de guerra, de conflito, está tendo algum problema onde os direitos das mulheres não estão sendo respeitados, os direitos de outras minorias de maneira geral. Então, a ONU está aí para tentar orientar todos esses líderes dos países aqui a seguir uma diretriz ali de como é que eles devem seguir mais ou menos. Como é que deve ser o tratamento, por exemplo, com a questão ali das crianças, por exemplo. Como é que os países vão lidar ali, né? Como é que vai ser o tratamento com relação ao comércio mundial? Então a ONU tem um órgão específico onde os países vão acabar também seguindo. Então a ONU é como se fosse uma grande organização onde vários países vão discutir entre si ali e vão definir, não, a melhor forma de cuidar da educação, cuidar da infância, da juventude, o que a ONU orienta é isso aqui, e cada país vai fazer do seu jeito, né? Não significa que a ONU governa todos os países. A ONU, ela orienta os países, e aí cada presidente, de cada governante, de cada país ali, define, né, as estratégias para tentar alcançar. A ideia, gente, é sempre essa. Como a gente pode fazer para melhorar, né? Uma organização internacional, ela não existe para dizer, peraí, qual país a gente vai acabar agora, né? Quantas pessoas a gente vai matar esse ano, hein? Quantas pessoas aqui quantos países vão sair daqui desse grupo? Isso são formas agressivas de lidar com a questão política, com as relações internacionais. A forma que a ONU tem feito ao longo desses anos todos é exatamente essa, de orientar, olha,
melhor forma de lidar com a infância e a juventude é cuidando da questão da educação, sei lá, saúde, etc., para essa população ali, garantir alguns direitos. E aí aquele país ali vai seguir o que a ONU orienta e vai colocar ali com as suas características dos seus países. Todos eles também têm ali uma busca nesse sentido. A coisa do comércio da mesma forma, né? Pessoal, a ONU é uma organização gigantesca, porque ela tem vários programas, vários organismos, né? Vários órgãos ali diferentes que atuam em coisas muito específicas da humanidade. A gente vai dar uma olhada agora nos principais órgãos da ONU. Se a gente for pegar e separar o grupo a Organização das Nações Unidas, se a gente pegar para organizar todos eles em órgãos principais, nós vamos chegar nesses 6 aí. Nós temos a Assembleia Geral, que é exatamente o que nós vimos naquelas fotos, onde os Estados-membros se reúnem, os presidentes falam e etc. Tem o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável pela paz e pela segurança internacionais. Então, se está tendo algum conflito ali de guerra, então o Conselho de Segurança tem o poder de fazer alguma sanção ali, fazer alguma atuar, né? Porque tem como mandar pessoas para lá. A Corte Internacional de Justiça auxilia em questões jurídicas. 2 países estão em conflito ali com alguma coisa, alguma situação ali. Então a ONU vai, julga o que é necessário esses 2 países seguirem, e aí a situação fica... É como se fosse um grande tribunal quando países entram em algum tipo de conflito qualquer, seja ele qualquer. O Conselho Econômico e Social ele é muito reconhecido pelos programas ali, é o que coordena o trabalho econômico e social da ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, que trabalha com a cultura, a Unicef, que trabalha com as crianças, né? Todos esses programas da ONU que trabalham com direitos humanos e tudo mais pertencem a esse órgão. O secretariado, pessoal, ele é como se fosse uma administração, né, das políticas da ONU. Tem um evento para fazer, o secretariado organiza. Tem um relatório para apresentar para o mundo, o secretariado organiza. Então, é essa coisa mais administrativa. Também existiu o chamado Conselho de Tutela, que era um órgão que a ONU governava num território. A ONU governava um território e aí esse território ficava sob a tutelagem ali da ONU até esse país se organizar politicamente, fazer eleições e tudo mais, né? Esse Conselho de Tutela ele não é mais ativo porque não tem mais nenhum país precisando de auxílio nesse sentido, né? O Conselho de Tutela funciona até 94, né? Quando o último país ali que não tinha governo foi governado pela ONU temporariamente até que ele se organizou, né? Foi Palau, né? Vamos ver agora nesse próximo mapa alguns projetos desenvolvidos pela ONU. Quando a gente olha para esse mapa, a gente está vendo dinheiro, tá, gente? O quanto de dinheiro que foi mandado para esses países para promover algum programa, seja programa de acesso à saúde, seja programa ali de alimentação básica, direitos humanos, de dignidade de maneira geral. Tudo isso, pessoal, qualquer cesta básica que chega em um determinado país, a partir de algum programa da ONU, ele tem ali, né, o órgão principal, esse órgão vai com o governo desse país, ajuda esse governo com recurso, com dinheiro, e aí sim esse país ele vai encaminhar para esse território aí o que pode ser feito, né? Então a gente observa que no continente africano tem uma quantidade muito grande, né, de grana mandada, porque é uma região do mundo onde tem muita carência. Oriente Médio, a área aqui da Europa Oriental, né? Oriente Médio, Ásia Central, Sul da Ásia, Sudeste Asiático também, Oceania. Tem muitas áreas que precisam, né, desse suporte de dinheiro mesmo para poder se manterem, né? Então, os projetos desenvolvidos pela ONU envolvem áreas, como vocês puderam ver aí por esse mapa, eles envolvem áreas que necessitam mais. Países que precisam de mais ajuda, a ONU está mais presente. Países que têm menos necessidade nesse sentido, a ONU não está tão presente. Então, tem famílias, tem pessoas que dependem totalmente de ações que a ONU acaba promovendo para continuar existindo. A gente não tem noção de como é a vida de certas comunidades ali mais pobres da África, do Sudeste Asiático. São situações muito críticas
que muito desse dinheiro que vai da ONU para essa população também ajuda bastante, coisa que a gente nem imagina, né? Fome direto, falta de acesso à água, falta de saúde, são coisas muito dramáticas que acontecem por aí, a gente nem está sabendo. Outro órgão importante, um órgão que é muito importante também para a Organização das Nações Unidas, é a ONU, é o Conselho de Segurança da ONU, perdão. Um dos órgãos muito importantes, né, é o Conselho de Segurança da ONU, como a gente vai ver aí nessa tela. O Conselho de Segurança, pessoal, ele é dedicado a mediar os conflitos armados, né? Ele tem poder para aprovar embargos, né, para os países, ele tem poder para mandar exércitos armados, os capacetes azuis, como se falam, né? Missões de paz, né, com os capacetes azuis, que ficaram aí conhecidos em algumas ações, né? Como é que funciona? Os países tem algum país passando por um problema. Então o Conselho de Segurança ele se reúne para discutir sobre esse problema, para definir quem é que tem razão naquele conflito, né? E aí sim orienta os países os países envolvidos, né, orienta os países sobre o que fazer. E aí os países decidem se vão seguir o que a ONU está falando ou não. Esse que é o grande problema. A ONU não governa nenhum país, ela orienta o que determinado país pode fazer ou para poder ser seguido, né? O Conselho de Segurança, pessoal, é composto por 15 Estados-membros, né? Você tem 5 países permanentes, que são os principais do Conselho de Segurança, que não saem do Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, que a gente conhece como Inglaterra, e tem 10 países que eles são rotativos. A gente vai dar uma olhada como é que funciona na prática aí, nessa próxima tela. No ano de 2024, nós temos aqui os 5 fixos, né? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Mas também tem os outros 10 que são os temporários, ó. O Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça faziam parte lá em 2024. E em 2024 entrou esses 5 novos países aqui. A Argélia, a Guiana, a Coreia do Sul, Serra Leoa e a Eslovênia. O que aconteceu no ano de 2025, que é o ano aqui, né, o ano que essa aula está sendo transmitida? Os membros permanentes, eles continuam aqui, né? Os membros que tinham acabado de entrar no ano passado, eles permanecem. Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovênia. Só que em 2025 entram 5 novos países, aqueles outros 5 saem e entram novos países aqui nesse conselho. Dinamarca, Grécia, Paquistão, Panamá e Somália. Como é que vai funcionar no ano de 2026, pessoal? Olha só, os 5 membros permanentes continuam aí, certo? Com direito a voto e com direito a veto, caso ocorra algum problema. Os membros que entraram em 2025 continuam, só que em 2026 já foram eleitos os novos membros que vão entrar no grupo. A Colômbia, o Congo, a Libéria, a Letônia e o Bahrein, né? São países aí que vão fazer parte do Conselho de Segurança da ONU no ano de 2026. Então observem que esse grupo ele é muito diverso, tem países de vários continentes diferentes, né? Mas só aqueles 5 principais ali é que tem direito a veto. Por exemplo, né, no conflito entre Rússia e Ucrânia, o Conselho de Segurança se reuniu e fez as orientações. Só que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança e tem direito a veto. Então, tudo que for dito no Conselho de Segurança, a Rússia não aceita, porque a Rússia quer continuar invadindo ali a Ucrânia para ter posse de determinados territórios, enfim. É uma situação bem complexa que não dá tempo de a gente falar agora. Mas só para vocês terem uma ideia de que o Conselho de Segurança ele serve para orientar essas questões aí de conflitos armados entre países, de conflitos diversos entre países, né? Para justamente o quê? Qual é a meta principal da ONU? Garantir a paz mundial. Só que aí tem país que não obedece. O problema não é da ONU, o problema é o país que não obedece, né? Não está seguindo o que todos os outros membros estão seguindo, que é tentar chegar ali num acordo, O problema não é a Organização das Nações Unidas, ela tem um papel muito importante. Bom, pessoal, vamos continuar verificando. Tem alguns países que não têm vaga permanente no Conselho de Segurança e que querem a reforma para terem direito igual como a China tem, igual como a Rússia tem, os Estados Unidos e tudo mais. O Brasil, ele volta e meia faz parte ali do Conselho de Segurança, né? Mas o máximo que o Brasil participa ali
integrando as forças de paz da ONU, né? Por exemplo, lá no Haiti, em 2004, 2017, o Brasil mandou algumas tropas para lá, né, justamente para ajudar nas missões das Nações Unidas, para ajudar o Haiti a se restabelecer, né, a se reorganizar. E foi assim que o Brasil participou também. Nesse mapa que a gente vai ver aí na próxima tela, a gente tem ali algumas missões que aconteceram ao longo do tempo ali, né? O Haiti, que a gente falou agora há pouco aqui na América Central, né, bem aqui, foi uma missão de paz na ONU, mas tiveram outras no continente africano, na República Centro-Africana, no Congo, no Sudão do Sul, que foi um dos últimos países a surgirem aí, né, no mapa mundi. Aqui no Oriente Médio também, né, na Europa Oriental, né, também, aqui na Ásia Central, no sul da Ásia. Tudo isso também envolve missões, pessoas que foram para lá para fazer essa situação. Outro órgão importante da ONU, pessoal, é o Banco Mundial. Ele é um agente financeiro dos países, né? Os países precisam ali de algum empréstimo, de algum financiamento, para poder fazer alguma obra de empreendimento. O Banco Mundial vai lá, faz um acordo e consegue ajudar. Outro órgão importante é o Fundo Monetário Internacional, que ele já ajuda, também fornece empréstimo, tá, gente? Mas é quando algum país está precisando de alguma coisa urgente. Um país está quebrado, aí ele vai para o FMI, pede ajuda, e o FMI ajuda de maneira emergencial, faz um empréstimo, depois o país paga. Também é um benefício de quem faz parte da ONU, né? O Brasil já teve alguns empréstimos do FMI, mas hoje em dia o Brasil está quitado, né? Tá aí com crédito na praça. Outro órgão importante é a Organização Mundial do Comércio. O que funciona? A Organização Mundial do Comércio, pessoal, ela coloca as regras, ela serve como grande base das regras para o comércio internacional. E aí, a regra no comércio de uma coisa é desse jeito. Se tem algum país que não está respeitando as regras que foram colocadas ali pela OMC, outro país pode reclamar para a ONU e aí ele vai começar lá, a Corte Internacional de Justiça vai julgar aquilo ali como procedente ou não. Vamos ver um exemplo, então, pessoal? Entre impasse comercial que aconteceu? Olha só, gente, o Brasil ele é um dos grandes produtores de suco de laranja. Só que nos Estados Unidos, pessoal, só que nos Estados Unidos não estavam gostando muito disso, né? Estavam dizendo, o que eles foram reclamar lá para a Organização Mundial do Comércio? Olha, o Brasil está vendendo laranja muito barata aqui no mercado internacional, tá? Isso está prejudicando os produtores aqui dos Estados Unidos. E o que foi que os Estados Unidos fez, como a gente vai ver na próxima tela? Ele impôs uma taxa elevada para o Brasil, né? Então isso acabou prejudicando também as importações do Brasil. Só que estava prejudicando o Brasil, né? E mais os Estados Unidos reclamou para a OMC porque o Brasil estava vendendo barato demais. E o que os Estados Unidos fez? Aumentou a tarifa de importação ali, né? E aí o Brasil tinha que perder dinheiro ali para poder chegar o suco de laranja para os Estados Unidos. O que aconteceu? Foi feito um julgamento pela OMC, né? A ONU decidiu o quê? Lá em 2013, né, o governo dos Estados Unidos reconheceu que a alegação de que o Brasil estava vendendo laranja barato demais era indevida. Então isso foi isso que aconteceu aí com relação a esse impasse. Também teve uma situação envolvendo algodão, né? Parece que os Estados Unidos estavam querendo prejudicar o Brasil com relação à produção de algodão dos Estados Unidos. Acontece. Tudo isso, pessoal, para vocês saberem que acontece essas dinâmicas aí. Pessoal, vamos continuar então verificando agora com relação à Unesco. A Unesco ela é um outro órgão da ONU que trabalha com educação, ciência e cultura, tem sede na França e busca preservar, né, a questão do patrimônio histórico. Mas sobre a Unesco, nós iremos chamar agora o excelentíssimo senhor aqui nesta aula, né, nós iremos agora reservar um momento para o excelentíssimo senhor Curumim, que vai chegar agora devido ao sucesso das suas falas. Nós vamos agora ouvir mais um pouco do que ele tem para deliberar aqui com a gente na nossa Assembleia. Com você, senhor Curumim, sobre a Unesco. Oi, pessoal! A Unesco é um dos organismos que está aí para ajudar os países com relação à educação, à cultura e à preservação do patrimônio cultural, material e imaterial da humanidade. Mas o que é isso de patrimônio cultural? Bem,
O patrimônio cultural material tem a ver com os monumentos, prédios e sítios arqueológicos que têm algum valor histórico, científico, estético e antropológico. Esse tipo de patrimônio também tem a ver com a natureza, com algumas formações naturais, biológicas e geológicas importantes, mas também habitats de plantas e animais ameaçados de extinção. E o patrimônio cultural imaterial? Esse tem mais a ver com as tradições culturais que as comunidades recebem de seus antepassados e que podem ou não estar ameaçadas de desaparecerem, como as festas, danças, representações teatrais, línguas, dialetos, folclore e muitos outros. Esse tipo de patrimônio é como se fosse algo que não pode ser tocado, só vivido pelas pessoas. Por isso, também é tão importante. A lista de patrimônios culturais materiais ou imateriais é bem longa, tanto no mundo como na América e aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada em alguns? A cidade de Cusco, no Peru, que foi o centro administrativo do Império Inca, o centro histórico da cidade de Cuenca, no Equador, que tem uma arquitetura espanhola, a antiga cidade maia de Tikal, na Guatemala, o centro histórico da cidade brasileira de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, que é a antiga Vila Rica, onde aconteceu a Inconfidência Mineira. O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, que foi um importante entreposto comercial do açúcar nos séculos 16 e 17. E o Centro Histórico de Salvador, capital lá da Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, e muitos outros. E quando a gente fala de patrimônio cultural e material aqui do Brasil, dá para usar como exemplos a roda de capoeira, o frevo, o samba de roda, o Círio de Nazaré, que é a celebração religiosa muito bonita lá em Belém do Pará, mas também tem outros. A Unesco também considerou como patrimônios naturais do Brasil o Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira do Paraná com a Argentina, as reservas da Mata Atlântica nos estados do Paraná e São Paulo, as reservas do Pantanal no Mato Grosso e no Cerrado Brasileiro, entre muitos outros. É muito patrimônio, não é mesmo? Mas a Unesco também tem alguns programas que ajudam na educação. Ela se junta com algumas instituições de ensino para ajudar e acabar com o analfabetismo, formar e qualificar professores em ensino técnico e profissionalizante, reformular currículos, promover a consciência em relação aos direitos humanos e a conquista da cidadania e outras coisas relacionadas à educação. Aqui na América Latina, existe um exemplo muito interessante em Cuba, que cumpriu as metas do programa Educação para Todos, que garante o acesso à educação em todos os níveis. O Paraguai e a Guiana, para vocês terem uma ideia, não têm cumprido com essas metas, pois menos de 80% das crianças estão matriculadas no que seria o ensino fundamental para elas. Hoje em dia, aqui no Brasil, mais de 90% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. Mas o desafio de tornar a educação melhor no país ainda é muito grande. E aí, vamos fazer nossa parte para estudarmos cada vez mais e preservarmos a nossa cultura e a da nossa comunidade? Eu topo! Tchau, pessoal! É isso aí, Curumim. Muito bem, que a informação completa sobre a Unesco, um dos órgãos da ONU. Muito obrigado. Vamos encerrar essa aula de hoje falando sobre mais alguns órgãos ali da ONU que trabalham com alguma coisa específica. Olha só, a FAO, pessoal, é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Eles atuam no combate à fome e à pobreza e tudo mais relacionado a esse tema. A Unesco, como a gente já sabe, trabalha com a questão da educação, da ciência, da cultura, patrimônio histórico e cultural, como nós já vimos. A Unicef, pessoal, é específico para a infância. Ela é bem reconhecida no Brasil, devido a algumas transmissões de TV. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, também ficou muito mais conhecido nos últimos anos devido à última pandemia de Covid-19, certo? Tinha países que seguiram o que a OMS falava, teve país que não seguiu, teve presidente que ficou falando contra, enfim, aconteceu.
ficou bastante reconhecido por isso. O PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos, também ajuda a fornecer alimentos para as pessoas, campo de refugiados, áreas mais preocupantes, né? E o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que combate a pobreza. A gente também tem a UNFPA, nessa próxima tela aí que está aparecendo aí na tela de vocês, né? Que é o Fundo de População das Nações Unidas, e também o PNUMA, que trabalha com o meio ambiente. Né? Então são vários órgãos, para vocês terem uma ideia, né? Tem muito mais coisas, mas todas elas colaboram com uma única situação. Tudo isso vai colaborar com essa função principal, garantir os direitos humanos, garantir a melhoria de vida das pessoas, e aí cada país segue ou não. A aula 13 acabou.